Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso Diário Estoico. Muito obrigado por sua presença, que o seu dia venha ser extraordinário, esplêndido. E hoje, 5 de maio, com o tema Você é o Projeto. A matéria-prima para o trabalho de uma boa e excelente pessoa é sua razão orientadora. O corpo é a dos médicos e dos treinadores físicos e a terra dos agricultores. Isso está em Epicteto nos seus discursos e continuamos. Os profissionais não têm de justificar o tempo que gastam com capacitação ou prática de seu trabalho. É o ofício deles e é praticando que se tornam bons. As matérias-primas variam de uma carreira para outra, assim como os locais e a duração variam dependendo da pessoa e da profissão. Mas a única constante é o trabalho desses materiais, as melhorias graduais e a proficiência. Segundo os estoicos, sua mente é o recurso que deve ser mais trabalhado e mais bem compreendido. Muito interessante o ponto levantado no livro hoje, né, pessoal? Pois o conhecimento, de certa forma, ele é individualizado. Cada um vai buscar o que é mais conveniente para si, uma profissão, um campo de estudo, uma área do saber, mas o que iguala todas essas pessoas é que todos estão utilizando do seu princípio orientador, do seu princípio governante, que nada mais é do que a nossa razão. A razão, ela nos coloca além dos outros animais que vivem apenas por instinto, impulsos e paixões. Nós temos uma consciência, algo que nos eleva. Só que, como o Ryan Holiday colocou aqui no livro de hoje, cada pessoa vai ter a sua área de estudo. Mas há uma coisa que, além da razão, como citamos, que iguala todos os homens, que também vai ser um fator igualitário nesse ponto, é a constante lapidação. É o constante trabalho que devemos ter em aprimorar a nossa racionalidade, aprimorar a forma como pensamos e a forma como enxergamos o mundo. E isso é um trabalho constante que não tem fim nunca, pelo simples fato de sermos imperfeitos. Somos seres incapazes de conhecer e de saber sobre tudo. Não existe uma pessoa sábia, como diria Sêneca, a figura do sábio ela é mais rara que uma fênix. A fênix, na mitologia grega, era uma ave de fogo que ressurgia das suas cinzas a cada 300 anos. Então não existe ninguém sábio de fato. Não existe um homem que vai conhecer a tudo e a todos. Nós temos sempre a ignorância ao nosso lado, a imperfeição nos acompanhando. E é por isso que a mente do ser humano não é lapidada de uma forma com que ela chegue no limite e agora acabou. Eu sou o mais sábio, o mais racional, eu sei de tudo sobre tudo. Mas sim algo constante, algo que é contínuo. E que não é sobre eu ser o mais, eu ser o melhor. É sobre eu ser melhor do que eu era ontem. Eu ser menos ignorante do que eu era ontem. Eu ser um pouco mais conhecedor do que eu era ontem. Por isso existe uma frase de Plutarco que eu gosto muitíssimo, que resume tudo isso que estamos falando. Que a mente, ela não é um vaso a ser preenchido, mas sim uma chama a se manter acesa. O vaso você preenche, acabou, ele tem um limite. A partir dali, tudo que entra nele é inútil, pois transborda. Já a chama a se manter acesa, quanto mais lenha ela recebe, mais lenha ela precisa, para que assim a sua chama se mantenha sempre acesa, e com isso também é o conhecimento do ser humano. Que nós devemos buscar cada dia mais a sabedoria para viver melhor, que nós vamos aprendendo cada dia mais. Então, até o último dia da sua vida, você deve aprender. Você deve buscar ser um pouco melhor do que você era antes, pois assim você estará nutrindo o que há de mais essencial em você, o que há de mais primordial na sua existência, que é a sua razão. O que rege a nossa vida, o que rege a nossa existência e o que faz do ser humano ser um ser tão especial a ponto de estar aí no topo da cadeia alimentar, no sentido de poder governar a si mesmo, quando uma pessoa utiliza da razão da maneira correta, e também governar os que estão ao seu redor, incluindo os animais irracionais. Então, era basicamente isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês, pessoal. E com isso, eu queria trazer um dilema que eu utilizo na minha vida e que você pode utilizar na sua também. Não busque ser o mais conhecedor, o mais sábio ou o maioral em qualquer área da sua vida. Busque apenas ser um pouco melhor do que você era antes. Busque continuar mantendo a sua chama acesa cada dia mais, para que ela não venha apagar, para que você não venha ser uma pessoa que se estagna, uma pessoa medíocre, uma pessoa ignorante. É basicamente isso. Quando você para de buscar a perfeição e entende que você é imperfeito, é aí que o progresso vem de verdade. Pois a pessoa que foca muito no final das coisas, no qual tudo estará acabado, ou seja, já feito, perfeito, é a pessoa que nunca consegue manter um contínuo processo de melhoria, pois ela foca apenas no propósito e não no processo. Então, esse é o nosso conselho de hoje, que você venha entender que tudo na vida não é uma compra, no qual você adquire e agora é seu.
mas sim um aluguel. O aluguel você paga recorrentemente. O conhecimento, se você deixa de buscar, você deixa de ter. A mesma coisa é o aluguel da sua casa. Se você deixa de pagar, você deixa de morar lá. Um bom físico, uma saúde, se você deixa de cuidar, você deixa de ter. Um bom marido, uma boa esposa, se você deixa de fazer algo pelo outro, ele vai se separar de você. Tudo na vida que vale muito não é algo que você adquire como um vaso a ser preenchido, mas é uma chama a se manter acesa como um aluguel a ser pago. Basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Comentem aqui o que vocês acharam e que nós venhamos lapidar a nossa mente num processo contínuo de aprendizado e de sabedoria cada dia mais. Muito obrigado e até amanhã.